Eu queria agradecer a presença do João aqui. Já é a segunda vez que ele vem ao Cineclube, dessa vez online. E eu queria muito agradecer essa presença, a disposição de estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, desse trabalho para a gente. Boa noite, gente. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Vitor, tenho 24 anos. Eu sou formado em design gráfico pela UENG. Eu entrei lá em 2015, fui até 2018, foi quando eu apresentei o TCC. Aí eu fiz mais um ano pagando matéria que faltava e colegiava ano passado. Eu trabalho na AMI, Comunicação. Trabalho de audiovisual durante a faculdade, né, e aí culminou no TCC, que foi essa pesquisa sobre a tipografia vernacular, que resultou nesse documentário, né, esse curta do... João, você falou que você fez design gráfico, né? Como que isso influenciou no seu documentário, na realização dele? E como isso influencia no seu trabalho no audiovisual, né? Então, dentro do curso de design gráfico, a gente teve algumas matérias, principalmente semiótica. Foi no terceiro período, acredito eu, que a gente estudou cinema mesmo, a linguagem cinematográfica com a semiótica. Então, com esses conceitos de semiótica, a gente consegue analisar, fazer a decupagem, estudar os filmes. E mais para frente, a gente teve alguma matéria de materiais, né? Disciplina de materiais, e a gente trabalhou com motion graphics e com uma coisa mais livre, que era integrar o live action com o motion, né? E aí, precisava de um tema, né? Fazer meu TCC, e eu queria mexer com alguma coisa de audiovisual mesmo. Mas, por ser um curso de design gráfico, eu precisava que ele tivesse alguma coisa a ver com o meu curso, né? Tinha que ter alguma coisa de gráfico, não podia fazer um filme aleatório. Aí eu escolhi um tema que é a tipografia vernacular, que é uma coisa que eu já estava fazendo umas pesquisas visuais, né? Que eu tenho o Instagram, chama bh.vernacular, que até está meio paradinho, mas eu registrava as imagens de, de textos feitos, placas, coisas feitas à mão. E essa coisa de treinar o olhar para conseguir enxergar a tipografia vernacular no cotidiano, ela foi passada para a coisa do documentário, que é o cinema do real, né? Então, acho que é essa influência maior. Eu ia te perguntar sobre o processo de criação e idealização do filme. Então, ele parte muito disso, dos registros que você já vinha coletando, né? Foi praticamente um treinamento visual mesmo, de querer ver onde essas tipografias aparecem. E aí, nisso, eu tinha que pensar, eu cheguei a pensar, né, tipo, quem faz, como que é. E a ideia inicial do filme era ia ter 5 pessoas. Não ia ser só o Paulo, ia ser um pintor de faixas, um pintor de carreta, né, de caminhão, um pintor de muro, um pintor de cartaz de supermercado e um grafiteiro. Eu cheguei a conversar com uma menina que trabalhava lá no Extra, no Minas Shopping, que ela era cartazista lá. E ela que me indicou o Paulo. Então, depois também a ideia mudou, a ideia do filme mudou, ia ser... eu ia entrevistar essa menina, ia entrevistar o Paulo, porque ela aprendeu com ele, e ia entrevistar um outro senhor que ensinou as coisas para o Paulo. Então, ia ser essa passagem do conhecimento de geração. E aí, nas orientações do TCC,
o, o Portilho, né, era o meu co-orientador, e ele mandou dar uma picotada, assim, porque eu, com o Genesco foi o orientador, o Genesco, ele falou, quanto tempo você quer fazer de filme? Eu falei, sei lá, uns 30, 40 minutos. Aí ele, mete bronca, pode ir. E aí, quando eu levei essa informação para o Portilho, ele falou, de jeito nenhum, você não vai conseguir. Faz uns 7 minutos, 10 minutos. Eu falei, não, mãe. Então tá, eu tentei diminuir o máximo que desse de coisa. E aí ficou só o Paulo. Eu nem cheguei a conversar com o senhor que ensinou ele, né? E Como que foi? aí, Desculpa, tipo, não, como que foi o processo, assim, você teve um processo de curadoria até chegar no Paulo, se você já conhecia ele? não, então, primeiro eu fui no Extra, que eu no cartazista de supermercado. No Extra, conversei com funcionários lá. Aí eu descobri essa menina que estava lá. Conversei um pouquinho com ela topou e passou o aula. Só que para entrevistar ela também ia ter que ir para o Extra. Aí João, eu fiz eu não curso sei de se design. é a Assim, minha sabe? Eu levei conexão acho que era o ou Skype e aguardei, né? Foi. João, não sei se é a minha Tá travando? conexão ou a sua, mas eu não consegui entender o que se falou por último. Eu fui no saque do Extra, né? Fui não, né? Mandei um e-mail para o saque do Extra, pedindo, né? Com essa carta assinada pelo diretor lá diretor, pelo coordenador, né? O Breno, pedindo autorização para poder a filmagem dentro do Extra. Como eles não deixaram, não me respondeu, levou muito tempo esperando, eu passei a gravar só o Paulo. Eu gravei só o Paulo e rezando para o Extra deixar eu gravar lá, mas nunca me responderam, então ficou então, com essa coisa do Portilho, eu mandando cortar ao máximo, né? E aí eu cheguei lá, conversei com ele, eu mandei mensagem para ele pelo WhatsApp, né? Troquei, já expliquei rapidinho o que era e marquei de ir lá no ateliê dele para poder conversar e conhecer um pouco a história dele, né? Eu sentei com ele lá, ele me contou, ele fala bastante, ele fala bem, né? Aí ele contou a história toda dele e eu achei bem interessante, anotei algumas coisas e levei para o Genesco, que é o Genesco que já autorizou o, o filmar o Paulo mesmo. E foi isso, eu não conhecia ele. Mas foi uma ótima surpresa, assim, porque foi um dos primeiros que eu conversei, para um dos únicos, né? Que além da menina do Extra e do Paulo, eu conversei com um grafiteiro lá, ele trabalha, ele é da Pedreira Prado Lopes, eu acho. Ele estava numa avenida um dia, eu esperando o ônibus, eu vi ele pintando um mural assim, aí eu corri, conversei com ele, ele falou que topava, me passou os contatos dele, mas não rolou. Foi isso. E como que foi acompanhar o processo de produção do Paulo, de criação, assim, durante o filme, né? Durante o documentário que você estava realizando? Foi muito interessante porque eu não conhecia, eu não sabia nada, zero, de como era feito, e eu também não tinha tantas técnicas. Então, eu nem no primeiro dia que eu fui lá filmar acho que 4 dias, eu acho. No primeiro dia que a gente filmou, ele fez um cartaz, uma faixa que era genérica, né? Acho que é aluga-se esta casa, algo assim. Ele fez lá para mim, eu filmei. E eu usei esse material de vídeo para poder ter um teste, né, de corte do filme. E aí, na segunda vez que eu fui filmar, ele já fez o processo todinho. Desde de pegar o pano, cortar, pintar,
fazer a cópia, fazer a sombra, fazer tudo que ele faz, exceto o final que ele tira e prega na madeirinha. Eu cheguei a filmar isso, mas ia ser com outro cartaz, outra faixa que eu não botei no filme. Mas foi muito interessante, porque a precisão do traçado dele é surreal, é incrível. Ele faz assim o olho com velocidade, assim, uma calma, uma firmeza assim no pulso, que é muito legal de ver isso ao vivo. Interessante que o trabalho dele é feito todo à mão, né? Assim, Tudo. completamente, 100% feito à mão. E super preciso, né? Sim. E também, além do trabalho à mão, ele se aventura um pouco no digital, mas ele faz tudo no celular. Uhum. Não sei qual aplicativo que ele usa, mas ele monta alguns cartazes, algumas coisinhas, banner, e para usar no WhatsApp, para enviar coisas para a igreja dele. E então ele está tentando entrar no mundo digital também e trazer um pouco do que ele conhece, de hierarquia de informação e tudo mais. Legal. Você disse que esse foi um trabalho de conclusão de curso, né? Você teve algum apoio da UEM e como que foi trabalhar com o Genesco e com o Ricardo? A gente vê aula com o Genesco e o Genesco ele tem várias ideias, né? Então, conta um pouco sobre esse processo de trabalho com os dois. Então, eu não conheci o Genesco. Quando a gente entra no TCC, a gente escolhe, né? A gente faz uma lista de quem a gente quer para orientar e quem a gente não quer. E eu não tinha colocado o Genesco, conhecia ele. Eu acho que eu tinha colocado o Cláudio em primeiro lugar. E aí, o amigo meu falou, tem um Genesco, ele trabalha lá no Centro da Imagem, troca ideia com ele. Conversei com ele, ele falou que rolava, né? Porque ele só dá aula para artes visuais, se não me engano. E ele nunca tinha orientado ninguém do gráfico. Então, eu conversei com ele, ele falou que rolava. Falei com a coordenadora do TCC e ela botou lá ele tipo, em primeiro lugar da minha lista. Então, já aliviou para ela que todo mundo é o Cláudio, do audiovisual. E aí foi a primeira orientação com ele, assim, ele já me deu muita liberdade, já me falou que estava microfone, podia pegar lá do centro da imagem, pegar o tripé. Eu peguei o tripé de lá, usei as filmagens com o tripé dele. E o Portilho é um pouco diferente, porque o Portilho, ele estava um pouco sumido nas orientações. E eu cheguei a orientar com ele 2 vezes, mas as 2 vezes foram muito importantes, né? Que ele já na primeira, ele indicou alguns curtas, né? Um chama, acho que é Abridores de Letras, que são os pintores de barco lá do Pará, que é, acho que o filme tem, sei lá, uns 10 minutos, mas tem muita gente, então já era mais ou menos a ideia do meu, a ideia inicial de ter 5 pessoas. E aí ele fez o corte, né? Vai ser 10, 15 minutos. Saiu de 2, mas tudo bem. E outra orientação já estava no corte final praticamente, aí ele assistiu, ele deu algumas opiniões, falou que era muito legal o som do passarinho, porque eu não gostei do som do passarinho, porque lá ficava do outro lado da rua, né, o bar que tem lá, quando eu peguei, eu sentei, ver as coisas, cheguei em casa, assisti e tava assim, só vi o passarinho, eu falei, não acredito que eu perdi tudo. Mas aí eu tive que passar o passarinho e lá, seria legal você mostrar de onde vem, né? E eu fui lá no outro dia, passarinho assim, de longe, assim, então contextualizar também o entorno do local. E aí foi bom, né? Tipo, foram 2 orientações que foi bem produtivas. Eu acredito que deve ter sido bem massa, assim, bem enriquecedor, né? Para o seu trabalho. E para você, qual que é a importância do audiovisual ligado à faculdade, unido à faculdade? Eu acho que o audiovisual, ele
ele consegue retratar qualquer área, né? Ele consegue mostrar, através do documentário, do motion, da ficção, ele consegue mostrar algum ponto de vista e alguma realidade. Então, integrar isso na faculdade, eu acho que a UENG deveria ter um foco maior, talvez uma pós, alguma coisa assim, que era até a ideia de outros professores, focado no audiovisual, porque a linguagem audiovisual, ela estuda a imagem, né? A imagem e o som. E a gente é uma escola de design, né? A UENG. A gente, já saiu isso. A gente é uma escola de design, mas... E aí a gente tem o centro da imagem, mas a gente... É assim, o professor que tem alguma ligação com o audiovisual, que se vira e vai lá e faz. Não tem parece que não tem vindo assim, uma parede, mas um olhar melhor para essa área. E como você acha que o design contribui assim também para o cinema? Eu acredito que, assim como as artes visuais, o design tem muito a contribuir assim no audiovisual, né? O design, além da composição, da imagem, do enquadramentos e tudo mais, ele ainda, nos bastidores, ele tem a parte de cenário, de objetos que aparecem em cena, né, o design de produção, e ainda tem a parte da criatividade, da criação, de pensar uma coisa que vai sair do papel da cabeça para o papel e vai para a tela. Esse processo de criação de um produto, né, que é um filme, ele pode ser muito enriquecido com os processos de design. Demais, demais. A tipografia, ela já é um elemento que a gente encontra assim em todos os lugares, né? E eu não tinha percebido isso até ver o filme. É, esse já era uma linha de pesquisa sua na faculdade? Não, eu nunca tinha feito praticamente nada de tipografia. Até porque o meu curso, minha jornada no curso na UENG foi um pouco mais turbulenta, né? Teve alguns probleminhas, teve greve, teve lei 100, teve ocupação. Então, algumas matérias que o professor que era focado em tipografia, né? Esqueci o nome dele. Ele saiu, ele já não estava mais dando aula lá. A matéria que eu tive mais próxima de tipografia foi uma que a gente só fez cartaz, né? A gente criou um alfabeto e fez cartaz. Então, a gente não um estudo aprofundado e eu também não cheguei a ter nenhuma linha de pesquisa lá dentro, não. Mas eu cheguei a fazer alguns meses bolsista com o Zé Rocha, que ele estava fazendo um documentário que no final das contas nem foi para frente, mas foi enquanto eu estava fazendo o meu TCC, eu ainda estava participando dessa bolsa, né? Então eu estava vendo 2 documentários sendo feitos, né? O meu e o do Zé Rocha. Mas de tipografia mesmo não tinha nada, não. Foi minha iniciativa mesmo de fazer o Instagram, né? BH Vernacular, e ficar vendo referências e seguindo várias páginas de vários países. Parece que é uma coisa que não parece, né? É uma coisa que tem em todos os lugares, né? Então tem eu sigo várias páginas da Colômbia, algumas da Europa, dos Estados Unidos, focado em tipografia. Então era um hobby, né, na verdade. Eu acho interessante como que a comunicação visual e o popular eles se unem assim no que você mostra no seu documentário e o quanto isso é importante para que isso não se perca, assim, para que isso fique visível para que outras pessoas possam ver futuramente, né? E conhecer também, que nem todo mundo conhece quem está por trás dos cartazes, das letras, enfim. Exatamente. Teve uma vez no Twitter que viralizou um vídeo de um cartazista
de supermercado, né? Ele fazendo super rápido. Aí eu corri e botei assim, quem gostou disso, assiste meu documentário. Eu botei o link lá. E aí muita gente comentando, tipo assim, que não sabia quem fazia, nunca tinha imaginado, nunca tinha visto, nunca tinha percebido que está em todo lugar. Então foi bem legal isso, né? E também a minha justificativa desse projeto, né, do TCC, era realmente de registrar não só a história, mas também um pouco da técnica dessa pintura, né, do letrista. Sim, é um trabalho muito sensível, eu achei, assim, muito Obrigado. bonito. E muito importante mesmo, assim, porque eu mesma não conhecia e todo esse processo de produção do Paulo, ele é bem preciso, ele é muito certo, assim, e muito bonito mesmo, muito legal, muito interessante. E é uma coisa que tá se perdendo, né? Sim, Como ele fala, né? Chegou agora a impressão digital, né? Mas é desde os anos 60, 70 que já começou a entrar em declínio, né? Então é importante manter e ter alguém que mostra, igual o Matias faz com a tipografia, né? Preservando, né, essa arte, né? Porque é uma arte. Acho que todas as formas de impressão e de registro e de design, né, digamos assim, precisa ter um registro, né? Não só no meio acadêmico, mas também no audiovisual, e fotográfico e tudo mais. acredito que, assim, nós temos que registrar muitas coisas, porque futuramente tudo isso pode se perder, né? Exatamente. Justamente não só por causa das impressões, do meio digital, mas, enfim, por N motivos e isso tem que ser registrado. Assim. Você ainda produz na área do audiovisual? Não, tem muito tempo. Eu acho que a última coisa que eu fiz foi de gravar mesmo, foi esse documentário, foi em 2018. Antes disso, eu já tinha feito uns outros trabalhos, né, que eu falei na UENG, e eu tinha uma ideia, junto com outro amigo meu, de fazer mini curtazinhos, assim, de 2, 3 minutos, com celular, né? Então, eu tenho um que chama Chiclebolha, que é bem bobo, assim, mas ele tem 3 minutos e a gente gravou com o celular dele, né, com o iPhone. E eu cheguei a mandar para um edital. Eu editei ele, terminei de editar, porque eu só tinha feito o corte, não tinha feito nenhum tratamento de cor, nem de áudio, nem nada. Mas aí eu peguei, apareceu esse edital que era do BDMG, que era de curtas de baixo orçamento. Aí eu resolvi finalizar ele. Eu chamei minha amiga para fazer o design de som, né? Ela criou a trilha sonora, os áudios, os sonzinhos todos, assim, né? As musiquinhas. E eu mandei para o edital. Não passei, mas foi bem legal. Foi uma experiência. A última experiência, assim, de mexer com vídeo foi essa. Foi ano passado, né? E eu também editei o Faixas mesmo. Eu reeditei, né? Porque eu troquei algumas cenas de lugar. Eu também mandei para outros festivais. Nenhum selecionou meu filme, mas e foi interessante, porque desde 2018 eu não tinha pegado nele. Ficou 2019 inteiro parado. Aí, ano passado, no começo do ano, eu peguei, mexi, e foi bem legal. Eu pretendo seguir no cinema. Apesar de ainda estar no design, eu quero estudar cinema. Quero não, eu vou. Acho muito massa, apoio muito. A Bianca falou aqui no chat que, embora ela não tenha conseguido entrevistar e filmar todos, eu achei bem interessante como você conseguiu fazer um panorama da profissão. Como você mesmo disse, ele é um bom narrador e o filme capturou bem isso. Achei ele trabalhando bem relaxante de assistir. Muito obrigado. A CMR, né? Né? ASMR. Eu Mas vi. Ai, ele desculpa. fala muito bem porque ele me contou, acho que não entrou isso no filme, mas foi só na conversa que eu tive com ele. Ele já foi locutor de rádio, então ele
fala bem assim, porque ele pegou muita experiência. E nem eu não imaginava que ele fosse falar tão bem assim. Eu não esperava encontrar alguém que fosse tão que gostasse assim de aparecer na câmera e falar bem, com segurança, com calma, igual ele falou. Mas muito obrigado, Bianca. Eu vi as cenas extras que você colocou no YouTube. Eu ia falar o que a Bianca falou, muito relaxante, assim, o ato dele pegando a tinta, dele passando na faixa, é muito legal de ver. Sim, eu fiz essas cenas extras também, foi ano passado, verdade. Porque eu gravei muita coisa. Eu estava relendo a minha apresentação do TCC e eu tinha filmado 158 minutos. Pra, no final saiu o filme de 22, né? Então tem muito conteúdo assim que não entrou. E aí eu resolvi fazer essas cenas extras. Mas não deu tanta audiência lá no YouTube. Mas tudo bem. Sobre, É, você falou que tem 158 minutos, como que foi o processo de montagem do filme, assim, as escolhas, de tudo? caótico. Foi caótico, foi difícil, porque além de ele falar muito, eu lembro que eu queria que tivesse 15 minutos, e aí quando eu gravei ele, só a história dele, ele sentado contando, acho que aquilo ali dava 12 minutos no todo, né, no total. E eu, assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Ainda tem que gravar ele, ainda tem que botar a parte dele pintando, ainda. Assim, e acho que foram 5 versões do filme, assim, até chegar na final que eu apresentei. Então era muito caótico, era tipo, nossa, tinha hora que eu quase desistia, mas eu gosto muito de editar, né? Então, de cortar e pegar as cenas, agrupar e tudo. Mas foi difícil. Mas deu certo, né? Eu imagino que o Genisco tenha dado várias ideias também, assim, nesse processo de produção do curta, assim. Sim, o Genesco, ele, uma das coisas, a primeira coisa que ele falou foi: senta e vai assistir documentário. E aí você pega o seu caderninho, vai anotando o que você achou de interessante, o que eles fizeram de legal, o que o diretor fez de interessante, vai anotando os recursos que ele usou, e aí você vê o que você consegue aplicar, o que vai ser interessante. Então, eu ficava, acho que eu via um documentário por dia, praticamente, ou um curta mais por dia. E anotava no caderninho, tipo assim, cenas em câmera lenta, cenas com os materiais sendo a trilha sonora. E eu ia anotando, anotando, anotando. Então, mas na hora lá de chegar e de filmar, eu não tinha controle, eu não sabia o que ele ia fazer. Na hora que eu falei com ele, para ele que ele podia trabalhar, voltar a trabalhar e que eu ia filmar, aí eu não sabia o que ele ia fazer, eu não sabia onde eu ia ficar, onde eu ia escorar, onde eu ia pegar, qual ângulo ia ficar bom. Tava batendo um sol assim que eu não conseguia ver a imagem na câmera, na telinha, então foi meio às cegas, mas deu. No final, quando eu cheguei em casa, eu vi assim, isso aqui tá bonito, isso aqui tá bom, isso aqui tá legal, então rolou. Só não consegui fazer as coisas em câmera lenta, os materiais fazendo a trilha sonora. E eu também não coloquei música também, porque eu acho que metade eu não ia ter tempo de escolher, de achar uma coisa que ficasse bom, e metade também eu tava meio só querendo deixar o som ambiente, né, que é o lugar que ele trabalha, que é assim. Também teve um dia que eu filmei lá, um dos últimos, que ele tava com uma rádiozinha assim ligado no chão. Aí eu filmei, e aí era uma rádio, era evangélica e tava, mas não era só música, tinha muita anúncio, coisa de culto, então acho que não ia caber de colocar dentro do meu filme, então eu preferi deixar também sem uma trilha por cima, deixar só o passarinho. Para ser uma dica, assim, para quem está começando a produzir, a fazer vídeos, filmes, entrar nessa parte do audiovisual, qual dica que você dá, assim, que você usou no seu TCC também? Olha, a melhor dica é assistir coisa.
e para pegar qualquer coisa que você tiver e filmar. A câmera do seu celular você consegue. Chamar alguém também é bem legal, chamar alguém para te ajudar, para bolar alguma ideia, para ser personagem. E eu acho que é isso, ter, tipo assim, a coragem de pegar e fazer. Com baixo orçamento, né, pouco recurso, dá para fazer bastante coisa. Eu só tinha a minha câmera e um microfone, então, e um tripé. Então, acho que ter uma ideia, se você tem uma ideia, você acha que vai funcionar, pega e grava. Acho que é isso. Ou faz, né, se for, sei lá, animação. Sim, acredito muito nisso, né, da criação e tá sempre tendo referências, né? Todos os dias procurando novas referências, assim. E É, também você não vai aprender se você não começar, né? Você sim, vai errar, você vai achar ruim, você vai não vai querer olhar mais as cenas, que você já não aguenta mais, você já está assim 5 horas seguidas só vendo a mesma fala, cortando 1, 2 frames assim, vendo como fica a melhor sequência, mas uma hora vai sair, se você vai aprendendo, é um aprendizado contínuo mesmo. exatamente. E para você, qual é a importância assim, do cinema, do audiovisual universitário, de universitários estarem sempre produzindo assim, o audiovisual? Acho que a universidade é o caminho, assim, às vezes muito caminho de uma coisa que você quer escolher, né? Seguir, assim, no final. Mas não entendi o final. É porque eu acho que, às vezes, no final, eu sinto, assim, deixa eu te reformular. O que você acha a importância do cinema universitário? Qual é a importância disso para você? Eu acho que o cinema universitário ele é mais mais solto, mais livre, sabe? Ele tem baixo orçamento, ele tem um tempo mais curto, então as pessoas têm que pensar numa solução que seja mais eficiente, né, com o que eles têm, com o que a gente tem. E também o olhar das pessoas, né, por serem mais jovens, estarem nessas primeiras experiências, eles vão ensinar muito, né, eles vão aprender e vai experimentar muita coisa. Então, eu acho que tem que ser muito valorizado. Eu acredito muito no cinema universitário, principalmente por trazer temas que não são tão falados assim na mídia ou no cinema comercial, assim. E Exatamente. muito sobre as criações serem de pessoas, de produtores independentes, assim, que estão no final do Exatamente. curso, que não tem muita grana, enfim, acho muito bom isso, porque impulsiona as pessoas a criarem. Eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar no chat alguma coisa, pode deixar aqui. Se quiser fazer alguma pergunta para o João, Eu vou mandar o link do Cenas Extras. tá bem. Enquanto isso, eu vou esperar aqui. Eu posso fazer uma pergunta? Pode? Então, João, eu queria saber, na verdade são duas. Eu queria saber quanto tempo você ficou gravando lá, tipo, se você foi mais de um dia, eu vi você falando que você gravou os passarinhos, aí mostrou, depois você voltou. Então, tipo, quantos dias você ficou indo lá e qual foi o espaço-tempo? Se foi, tipo, uma semana que você foi todos os dias, ou se você foi numa semana e depois, uma semana depois da sua orientação, você voltou e fez mais imagens, como que foi esse processo, assim? Então, é, foi, eu fui um dia lá para conversar com ele, depois eu voltei 2 semanas depois, se não me engano, para gravar. Aí eu gravei a maior parte do filme, né, que foi o depoimento dele, ele pintando a faixa. Aí eu fiquei lá
quase que a manhã toda, né? Acho que eu cheguei lá, tipo, 10 horas da manhã e saí manhã toda. 10 horas da manhã, que é mais ou menos a hora que ele abre, né? 9h30, 10. E aí eu saí de lá 12h30. E também eu não tinha outra bateria reserva da câmera, eu não podia ficar muito tempo. Aí depois, na outra semana, eu voltei lá para pegar mais algumas coisinhas. Né, o que eu tinha gravado, eu tentei fazer um corte, levei para o Genesco. A gente assistiu junto e ele sugeriu algumas cenas que podiam ser captadas ainda. Voltei lá, filmei. Aí depois eu senti falta que estava faltando, senti falta de algumas coisinhas também. Eu voltei lá, filmei a parte que ele está sentado na mesa, falando outras coisas, né? E depois eu voltei lá para filmar os passarinhos e um pouquinho mais do processo. Teve ele fazendo a. E eu fui o último dia que eu fui lá foi para buscar a faixa que ele pintou, que aparece no final do filme, né? Com o nome do filme e o meu nome é dele. E aí ele nem deixou eu pagar, ele me deu a faixa de presente. Acho que foi isso. Qual que era a outra pergunta? Ah, o espaço-tempo, né? Ah, era isso mesmo. Era Aí foi tipo um mês, né? Você foi tipo praticamente um mês. uma vez por semana. Foi tipo um mês, porque foi de setembro, final de setembro até final de outubro. Acho que foi isso. João, a Amanda está perguntando aqui como que era o processo criativo do Paulo. É muito veloz, é daquele jeito que aparece no filme mesmo. O cliente chega lá, fala com ele o que quer que escreve, ele anota, e aí ele já pensa assim, né? Ele pergunta qual a metragem, né? Qual o tamanho da faixa, que ele cobra por metro, e cobra muito pouco, surreal. Não sei como tá agora, mas já era muito pouco antes. E aí ele já tem na cabeça, né? Ele já fala assim, vai ser a cor tal, e pronto, é muito rápido. Ele faz de um dia para o outro. Às vezes, se o cliente chega lá de manhã cedinho, no final do dia já pode buscar a faixa, e já está pronto. Ele é muito rápido. Vou passar no Legal. Instagram. Eu vejo muito esse documentário como um projeto de registro também, né? Porque isso, eu já falei antes, mas para que isso não se perca, né? Vejo muito como um registro de memórias, assim. E a Amanda perguntou se ele tem definição de estilos e de letras. Não, acho que não. Ele tem aqueles moldes que ele tem as letras dos números grandões, né? Que é já uma coisa que ele vai fazer sempre, que é número. Mas letra ele não tem. Ele tem só, acho que é aquela quadradona assim com mais pesada, mais bold, né? Com as sombras e tem as pequenininhas assim, mas estilo de letra assim, acho que não tem. Não. Ele também pinta, às vezes, ele já me mostrou, ele pintou uma vez pro Extra a Turma da Mônica, essas coisinhas assim. Se ele tem um desenho assim, ele consegue reproduzir também. É muito legal, acho que ele tem a precisão na mão, assim, muito forte, que vai muito certinho. Esses Instagrams que você colocou aqui, Eu mandei o link do Cenas Extras e o do BH Vernacular, que é o Instagram. Mas ele tá em pausa, assim, desde e 30 de como maio de 2019. esse BH vernacular era o que você falou mais cedo, né? Sim. Que é Conto. só um hobby meu mesmo. Aham, muito massa. Mas como eu estava falando, eu acredito muito nisso, sobre esse documentário ser um registro da memória, assim. E o que você acha disso? Era um dos objetivos. Eu acho que também é um dos motivos dele não ter entrado em nenhum festival, porque ele não é um filme de festival, né? Ele tá mostrando uma técnica, se alguém pegar para usar de tutorial, consegue. Se alguém
pegar para assistir, para conhecer a história dele também consegue. Então, ele não é um filme de festival, assim, universitário e tudo mais, mas realmente o objetivo era ser um registro da memória mesmo, do, das técnicas e dele, né? De certa forma. Você falou que sobre não ser um filme de festival, sobre a técnica, assim, mas mesmo assim é algo que as pessoas não estão fazendo mais, tanto como era antes, e que exige uma técnica que eu acho que nem todo mundo tem, né? Que é a precisão, enfim, tem todo um processo, né? Sim, sim. Eu já conversei com algumas pessoas que elas trabalham com tipografia, né, cartaz e tudo mais, e elas viram o filme e pediram, assim, para eu organizar uma aula, um workshop com o Paulo, assim, chamar ele ser o professor para poder repassar, mas eu não foi muito para frente, não, mas eu acho que ele super toparia também. Muito massa. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer, na verdade, um comentário, assim, que eu gostei muito do documentário. E não só isso que a gente fala de registro da memória de uma coisa que pode estar acabando, mas me trouxe uma memória meio afetiva de infância, assim, que eu achei engraçado, porque eu vi. E eu sempre gostei muito de tipografia. E quando eu era pequena, eu via muito, observava muito esses cartazes, sempre imaginava como que fazia, né? Imaginava fazendo aquele contorno da letra e preenchendo. Quando ele só riscou e passou assim, eu fiquei assim, meu Deus, vai dar errado. Eu Até fiquei que muito tem uma assustada. técnica que eu não sabia que existia também, ele põe por cima, assim, no negócio ele E acabou vai de botar. desenhando. Nossa, eu achei que ele ia fazer todo o contorno assim, para poder ir em volta e preencher. Ele foi fazendo assim. Achei incrível. E foi engraçado porque eu assisti. E aí eu tive que ir no supermercado no mesmo dia. E eu fui no dia que tem aqui perto de casa, e no dia não tem nada manual. Lá eles usam cartazes só impressos. Porque tem, tipo, o supermercado de bairro, que tem no meu bairro menores, assim, é tudo pintado até hoje, com canetão ou a faixa. E no dia era tudo impresso, e eu achei meio estranho, porque eu não tinha percebido tão claramente, assim, essa mudança que está tendo atualmente. E eu acho que depois que eu vi o documentário, quando eu fui, que eu senti falta, sabe? Eu falei, gente, não costumava ser tudo escrito à mão quando eu era nova. E hoje em dia é meio louco, assim, porque eu faço artes visuais, mas eu tenho feito um estágio em design. E, então, eu estou aprendendo muito sobre design gráfico, coisas que eu não imaginava, essa coisa da comunicação. E ele tem muito claro essa visão de falar, tipo assim, eu sei o que eu quero que tem que vir primeiro, seu olho vai no vermelho, que é o que você vai ler, e aí, tipo, o número tá em azul, mas o número é enorme, sabe? Se ele colocasse o número grande em vermelho, ia dar outra impressão. Ele tem essa coisa muito de saber o tamanho das letras, as cores que ele vai usar. Eu achei muito surreal, assim, eu nunca tinha pensado em toda essa complexidade com uma coisa que era tão banal, assim, né? Quando eu era pequena, tinha, tipo, 10 faixas uma do lado da outra, assim, no supermercado. E o muro Não, e achei tudo. fantástico. Uhum. Ele faz muito rápido, é impressionante. Assim, você chega para ele e fala, escreve assim, assim, assado. Ele vai lá, só risca, assim, com giz, depois ele, no final, quando tá seco, ele passa uma vassourinha assim, tirou, tá pronto. É muito rápido. Coisa que eu do design aqui, para fazer um banner, alguma coisa assim, eu abro o Illustrator e fico assim, meu Deus, tem que ver referência. Eu fico vendo referência, eu vou lá, pego as coisas. Crio um conceito, às vezes, né? Vai lá, faço um negócio, faço 1000 versões, até escolher a final para apresentar. Não, ele faz esse aqui e pronto. E aí, se A ele gente erra, aumenta letra, diminui letra, aumenta ele bold, tira bold. tab lá, assim, para ver quais fontes a gente vai usar. Não, se ele errar uma coisinha assim, ele pinta por cima assim, depois volta e corrige, pronto. É legal ver essa visão que ele tem de já ter a coisa pronta, assim, na cabeça dele, quando ele recebe o pedido, né? E ele Muito já fala incrível. com o cliente, tipo, se tem que diminuir alguma palavra, se vai ter que escrever pequeno, se tem que, se falta alguma palavra, alguma informação. E nossa, ele é sensacional. Muito bom, eu gostei muito do documentário. Obrigado. João, a Amanda mandou aqui no chat, ela está te parabenizando pelo trabalho e falou que também está pesquisando sobre a pintura de letras
investigando os pintores do Espírito Santo, que é um trabalho valioso para a construção da memória gráfica brasileira e do design vernacular. Obrigado. Eu quero ver depois o registro seus. E eu vou colocar ainda no meu Instagram, né, no BH Vernacular, eu ainda vou anunciar lá que tem esse filme, porque eu ainda não divulguei ele por lá. Sou péssimo, é porque eu larguei o parado e aí eu só botei no YouTube ano passado, então eu nem tava com ele logado no meu celular, agora eu voltei. Mas eu vou postar lá. É bem legal ver, tipo, que o vernacular, ele não é só tipografia, né? Tem até a arquitetura vernacular, né? Que o pedreiro vai lá e faz muito a casa, você não tem informação, sabe? Tipo, como você consegue? É muito... o vernacular, ele tá em todo lugar. Obrigado. O link aqui. Sim. Alguém mais tem mais alguma pergunta sobre o filme? João, você pensa em filmar as outras pessoas que você acabou não filmando para esse curta e fazer talvez uma sériezinha de curtas com esse assunto? É uma ideia, eu não tinha parado para pensar assim, não, porque como eu terminei em 2018, né, e aí eu já achei, não, que eu fiquei um mês inteiro só editando, né, não quero pegar nisso aqui nunca mais, aí eu só voltei ano passado, aí eu não cheguei a pensar nada disso, não. Às vezes eu tenho algumas ideias, eu anoto, assim, tipo, uma frasezinha, assim, de roteiro, né, tipo assim, de sinopse, algum dia eu vou gravar, mas eu tenho ideia de fazer um outro documentário que é da, da guarda de Congado, que é da minha família. E aí, só que com a pandemia também não tem como eu filmar isso, né? Mas eu tenho essa ideia. Esse seria meu próximo filme. E aí já tenho a ideia, assim, na minha cabeça, já vi alguns de referência, mas não... Tem que esperar a pandemia, né? Porque não tá tendo as festas e as reuniões do Congado ainda do jeito que era, né? Massa. João, eu queria agradecer muito por sua presença aqui hoje e a Eu que presença de agradeço. todos que vieram. Falar que seu trabalho é maravilhoso e muito sensível, assim, Obrigado. lidar com memória, enfim. E você quer falar suas redes sociais de novo? Divulgar para o pessoal? Então, tem o meu Instagram, né? Que é o de tipografia vernacular, né? bh.vernacular. Mandei aqui. E o meu Instagram pessoal é o joão.vtrc. E, tipo, mais fácil mandar de uma vez. Quem quiser me seguir. Este. Eu que agradeço o convite. Tinha muito tempo que eu não falava sobre o faixas. Acho que eu só apresentei ele umas 2 vezes. Mas muito obrigado. Bem legal. Estou seguindo agora vocês e eu vou participar dos próximos cineclubes também. A gente que agradece a sua presença, ficamos muito felizes de ter você aqui, de ver seu filme, de poder mostrar na mostra, né? E só avisar para o pessoal que a lista de presença está aqui no chat, para vocês não esquecerem de assinar para ganhar o certificado. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, estamos encerrando agora.